lugar onde o povo de Deus está reunido para louvar e celebrar ao Senhor. Convido a igreja a ficarmos em pé. A paz de Deus a cada um de vós. Amém? É bom estarmos na casa do Senhor. Eu vou pedir às irmãs para me ajudarem, por favor, aqui em cima. Olha, vamos dizer ao nosso vizinho, os irmãos tiveram tempo nesta tarde para dar assim um abraço. Olha, eu não tive tempo para dar abraços e beijinhos, e tanto que eu gosto. Não é? Passei assim só com adeus ao longe. Diz, olha, vamos dar um abraço a alguém que esteja ao nosso lado e assim, vamos ter um culto fantástico. É tão bom estar na casa de Deus. Amém? É tão bom nós podermos estar na casa do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Nós te adoramos, Deus. É tão bom estar na presença de Deus. Aleluia! Obrigada, Deus. Aleluia! É bom estar em tua presença, com o teu povo a cantar louvores. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Vamos saltar! É bom Estar em tua presença, com o teu povo a cantar louvor. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. É bom Estar em tua presença, com o teu povo a cantar louvor. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Me fazes alegrar, a música em mim. És a razão do meu viver. É bom Estar em tua presença, com o teu povo a cantar louvor. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Aleluia! É muito bom podermos estar na casa de Deus. Aleluia! Podemos louvar a Deus. E ainda vamos louvar mais uma vez com este cântico. Eu vou pedir às crianças, onde é que está a Isabel? Que eu já vi aí. Oh Isabel, eu sei que ela hoje está aí muito bem acompanhada. Ela hoje tem uma visita. Não é? Tem uma surpresa. Nós já vamos apresentar aos nossos queridos irmãos. Mas, oh Isabel, não queres vir cá para a frente, para o pé daqui do Pedro e do Benjamin? Natanael, não queres vir para a frente? Vamos cantar com muita alegria. É bom estar... Filipe, anda para a frente, não queres vir para a frente também? O que é que se passa hoje com estes meninos? Vamos lá todos louvar ao Senhor. Amém? Com muita alegria. Vamos lá, crianças. E na parte do saltar, vocês têm que mostrar aos irmãos como é que se salta. Olha, os irmãos já não conseguem saltar, mas vocês conseguem. Então vamos lá. É bom estar em Tua presença, com o teu povo a cantar louvor. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Me fazes alegrar, a música em mim. És a razão do meu viver. É bom Estar em tua presença, com o teu povo a cantar louvor. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. levantar as mãos E celebrar, celebrar. Amém. É É bom. a todos os irmãos, principalmente a Deus, pelo milagre que quero. É um bocadinho atrasado, mas é sempre a horas quando nós agradecemos a Deus pelo milagre e as orações dos irmãos que oraram pela saúde do meu marido e dizer que realmente o ano 2022 foi muito difícil com a doença do meu marido, a perda da minha mãe, mas graças a Deus que Deus nunca nos abandona e está sempre connosco. E ele fala sempre, ou de uma maneira ou de outra, ou através de um irmão, ou através da sua palavra, do seu Espírito Santo. E eu quero deixar para os irmãos um versículo que sempre o Senhor, quando nas horas mais angustiosas, angustiantes, mais, enfim, depressivas, o Senhor sempre trazia este versículo ao meu coração e Ele sempre me acalmava e sempre me ajudava a prosseguir, porque o nosso Deus é um Deus que nos ajuda e Ele nos dá vitória sobre todas as coisas. E eu quero ler para os irmãos que se encontra em Isaías, no capítulo 38, que se refere ao rei Ezequias, quando o Senhor lhe enviou uma doença para a morte e ele se arrependeu, orou ao Senhor amargamente, confessou
E Deus, até podemos ler aqui no versículo, eu peço desculpa porque estou nervosa, não é verdade? As minhas pernas estão aqui a tremelicar, mas graças a Deus é sinal de respeito, é sinal de temor, porque Deus merece e é digno de tudo isso. E aqui no versículo 5 até podemos ler, pois até aconselho os irmãos a lerem o resto do capítulo 38, que ele realmente é de uma beleza extraordinária, e diz assim, o versículo 5, aqui na segunda parte diz, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, diz Deus a Ezequias. Aqui, irmãos, vemos como nosso Deus é misericordioso e grande, e poderoso, e tem poder para fazer todas as coisas. Mas a mim, realmente, o que me tocou foi o versículo 17, que eu quero ler para os irmãos e quero que, nesta tarde, se alguém se encontra também angustiado, triste, irmãos, esta palavra é um consolo para o nosso coração. E diz assim, eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Mas tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Irmãos, se hoje, nesta tarde, alguém está triste, angustiado, irmãos, sinta a sua alma abraçada por este Deus que pode tudo. Sinta a sua alma consolada, amada, desejada, porque Deus foi isso que Ele fez na cruz do Calvário por nós, para nos trazer paz, consolo, segurança, confiança. Sinta este Deus maravilhoso que nós temos, que podemos recorrer a Ele sempre que a nossa alma está triste, ou desanimada, ou desalentada. Porque se repararmos bem no versículo, ele diz, para a minha paz, porque o rei Ezequias vivia bem, estava feliz, mas de momento Deus trouxe-lhe aquela aflição, não é? E estive em grande amargura, mas ele sentiu que Deus não o abandonou, porque Deus amorosamente abraçou a sua alma. Era isto que Deus fazia nas minhas horas mais aflitas. Eu recitava este versículo, Senhor, tu amorosamente abraçastes e abraças a minha alma, porque tu és o Deus de carinho, tu és o Deus que nos amas, tu és o Deus que estás connosco todos os dias nos momentos da nossa vida. Porque depois ele compreendeu outra coisa. Ele disse, não me deixastes cair na cova da corrupção, porque Deus não nos deixa cair, Deus nos levanta. Ele não está ali para nos derrubar, mas para nos levantar. E porquê? Porque Ele lançou para trás das costas deles todos os nossos pecados. Foi naquela cruz do Calvário que Deus levou os nossos pecados, que Deus levou as nossas dificuldades, irmãos. Por isso Ele não se lembra mais dos nossos pecados e podemos ir a Ele com confiança e com segurança, porque Ele é o nosso Deus e é o nosso Senhor. Querido Deus, querido Pai, Senhor amado, nesta hora, Senhor, eu oro neste momento por cada vida que aqui está na Tua presença, Senhor, por cada família representada, Senhor. Senhor, que Tu conheces cada assunto que vai nos seus corações, cada problema. Senhor, sabemos que Tu és o Deus que nos sondas e sabes o que vai no mais fundo da nossa alma, Senhor. Senhor, mas Tu tão amorosamente podes abraçar a nossa alma. É isso, Senhor, que eu peço nesta tarde. Abraça, Senhor, a alma dos meus irmãos. Dá-lhe conforto, confiança e consolo, Senhor. Fortalece-os com o Teu Espírito Santo, Senhor. Porque nesta tarde, Senhor, entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. É bom podermos estar na casa do Pai. Aleluia. Nós temos vindo nesta tarde, não porque temos um encontro uns com os outros, não é? Ainda que seja bom nós revermos uns aos outros, é sempre bom, não é? Nós olharmos uns para os outros e cumprimentarmos uns aos outros é sempre bom. Mas nós temos vindo neste lugar, nós temos um encontro com Ele. Amém? E Ele é a melhor coisa que nos aconteceu. E nesta tarde temos vindo para louvar a Deus. Então vamos louvá-lo, aleluia, e vamos buscá-lo nesta tarde. Aleluia, nós Te adoramos, Deus. Aleluia, nesta tarde, Senhor, nós declaramos, Senhor, a nossa total dependência em Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Jeremias, capítulo de número 18. Que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar contra uma nação e contra o reino para arrancar, e para derribar, e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falava se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Até aqui, amém? O que me chama a atenção aqui, nesse capítulo 18, é que o nosso Deus, ele nunca vai pedir, implorar nada a ninguém. O nosso Deus, ele ordena. E quando Deus ordena, todos nós temos que obedecer. Aqui o Senhor usou verbos aqui, ó. Se eu não estou enganado, não fugi da escola. O Senhor falou: levanta-te, do verbo levantar. O Senhor falou para Jeremias: desce, do verbo descer. E Deus deu essa ordem a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá eu farei tu ouvir as minhas palavras. Olha que ordem maravilhosa. Jeremias, filho de Uquias, filho de sacerdote da terra de Anatote, ele obedecendo a Deus, ele desceu, segundo a ordem de Deus. E aqui o Senhor foi até complacente com Jeremias, hein? Porque em Ezequiel, no capítulo 37, Deus pegou Ezequiel, foi pelos cabelos, e desceu lá naquele vale de ossos secos. E aqui Deus fala: desce, levanta-te e desce até a casa do oleiro. E quando ele chega ali, qual é o panorama que ele vê? O oleiro. Deus leva ele no tempo exato para ele tirar uma lição para Israel. O oleiro estava fazendo um vaso. E quando o vaso, quem trabalha ali no Brasil, pastor, tem muita olaria. E eles vão lá e tiram o barro. E quanto mais eles amassam o barro, tem uns lá que não tem um maquinário assim moderno, eles amassam o barro, sabe com o quê? Lá no meu país, eles amassam às vezes com o pé, coloca ele, amassa com o pé, para aquele barro dar um negócio chamado liga. Quem já ouviu falar de liga? É tipo uma cola, é um negócio que o próprio barro conduz, cria, o próprio braço cria. Você sabia que tem muito crente que precisa ser amassado para dar liga? Tem crente que até hoje não deu liga, ele precisa ser amassado. Porque para fazer um vaso precisa ter bastante liga. E não pode barro solado, não pode barro remendado. O barro, o verdadeiro barro, ele tem que ser amassado. Se eu estou falando para pessoas aqui que estão sendo amassado por Deus, não me questiona, não murmura, não. É Deus que está te amassando para você ser um vaso de valor na mão dele. Oh, glória a Deus. E ali, irmão, aquele barro, depois de amassado,
ele faz a forma do vaso. Eu vou adiantar aqui porque eu falo igual a maritaca, né? Não quero tomar tempo aqui do pregador. Faz aquele vaso. Talvez você não conheça a maritaca, é um passarinho que fica fala o dia todo. E faz aquele vaso. O vaso estava prontinho. Porque depois do vaso pronto, você pensa que acabou? Não. Primeiro ele é amassado para dar liga. Depois que ele é pronto, pastor, o vaso prontinho, ele vai, sabe para onde? Para o forno. Tem que ir para o forno. Mas quando o oleiro estava ali prontinho, o que o vaso quebrou? O vaso aconteceu? O vaso quebrou. Prontinho, o vaso quebrou. O que o oleiro fez? Ele pega, já não pega outro barro, não, o próprio barro. Eu acrescento aqui, porque o nosso Deus, ele não despreza ninguém. Para Deus não tem um impossível. Vocês podem dar um amém gostoso aqui? Deus, ele não descarta ninguém. Ele pegou o próprio barro ali e ele tornou a refazer outro vaso. Do próprio que quebrou ali. E aí, depois ele vai para o forno. Ali é os processos que nós passamos. Nós somos um vaso na mão do oleiro. Aqui nessa reunião não tem ninguém narizinho empinado maior do que ninguém. O maior aqui se chama Jesus Cristo de Nazaré, glória a Deus. E depois que ele vai para ali, acabou o processo? Acabou não, meu filho. Ainda tem depois a lixa grossa. E Deus tem vários tipos de lixa. Vem a lixa grossa. Ah, está cheio de imperfeição na igreja. Vou trazer agora para a igreja. Pastor Carli, eu sou linguarudo na igreja, eu sou fofoqueiro na igreja, não aguento guardar segredo. Pois a lixa grossa de Jeová passa na sua língua, ela fica igual a língua de Isaías purificada. Glória a Deus. Ah, eu sou barraqueiro na igreja. A lixa grossa de Jeová passa lá, você é o melhor crente na igreja. Glória a Deus. Deus tem seus bens. Depois da lixa, vem o verniz. O que o verniz simboliza? A presença do Espírito Santo na nossa vida. Crente que é cheio do Espírito Santo, irmão, ele reluz por fora e por dentro, principalmente por dentro. Não precisa nem dizer que é cristão e balançar a carteira. Só o andar dele, a conduta dele, testifica o nome santo de Jesus de Nazaré. Aqui o Senhor falou para Jeremias bem assim, ó, como vaso, como o oleiro que fazia o barro quebrou. E ele tornou a refazer outro barro. Não poderei eu também fazer, assim como esse oleiro fez com o vaso, a casa de Israel? A misericórdia de Deus. O Senhor falou, porque diz mais a ele, se uma nação se levantar, um reino se levantar para outro para destruir, para eu destruir, e se eles se arrependerem, eu vejo aqui aquela oração de Salomão, quando em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiramente se humilhar, eu ouvirei dos céus as vossas orações, sararei a sua terra, e ouvirei as suas orações. Mas primeiro tem humilhar, prostrar perante o Senhor, adorar o Senhor, e reconhecer que nós não somos nada sem a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor, né, pastor? Nós vamos a lugar nenhum. Sem a presença do Senhor, ninguém canta bonito, ninguém prega bonito. Sabe por que vocês estão aqui nessa tarde aqui? É a presença do Espírito Santo que trouxe vocês aqui. Aí o Senhor falou, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Aí eu termino aqui. Deus se arrepende? Deus é homem para se arrepender? Não, aqui o arrependimento que Deus fala é que Deus, ele para e usa de misericórdia. E Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não termos sido consumidos. Sabe por que você está nessa tarde aqui? É a misericórdia de Deus na sua vida.
E como eu termino aqui, aí o Senhor falou que nós iremos passar um tempo aqui em Portugal. É o tempo que Deus estabeleceu. Que nós iremos fazer uma grande obra para o Senhor aqui, para o nome do Senhor ser glorificado. Irmãos, quando Deus está no negócio, não tem para ninguém, não tem para ninguém. Aí o Senhor providenciou comprador para geladeira, comprador para fogão, comprador para isso. Quando nós vimos na esposa, o Senhor já tinha preparado tudo. Quando Deus está no negócio, nada fica embaraçado, irmão. Pastor, como é que é o nome do pastor? Pastor Jorge, eu fico desconfiado com esses negócios de missão aí, que as pessoas, eu vou lá, não sei, para fazer missão, as coisas tudo embaraçado, não dá certo, não ganha uma alma. Que tipo de missão é esse? Tem pessoas lá no Brasil, não estou falando de vocês não, está falando lá, né? Lá, que diz, eu vou fazer missão lá na Europa. Ele não ganha um vizinho para Jesus e quer fazer lá na Europa. Primeiramente, ele tem que ganhar a vizinhança para Jesus. Porque a nossa missão é na nossa rua. É os nossos vizinhos que tem que conhecer que nós somos crentes. Que nós servimos a Deus com o nosso exemplo. Agora tem crente lá, aqui não, graças a Deus, que até acho que o clima aqui ajuda as pessoas a ficar mais calminha, né? Porque lá no Brasil tem uns crentes barraqueiros, crente mesmo, quente mesmo. Brigão mesmo, disputa mesmo. E ele é barraqueiro, não ganha ninguém. Aí diz que está fazendo missão. Não, irmão, não. A nossa missão, as pessoas têm que conhecer que nós somos crentes, não é aqui. Porque, eu botar um terno, uma gravata, sapatear, isso é muito fácil. Mas a nossa faculdade espiritual é lá fora. É lá na faculdade que nós temos que conhecer se nós somos crentes. É lá na nossa fábrica que eles têm que conhecer que nós somos testemunho de Jesus. Então eu termino essa saudação, que já passei do tempo, pedindo perdão ao pastor aqui. Se você ainda, todo crente, guarda isso aí, ele tem que passar nessa escola chamada deserto. Se você não passou ainda, fica tranquilo, Deus pode te matricular hoje aqui, para você passar nessa escola chamada deserto. E eu gosto muito do deserto, pastor Jorge, sabe por quê? O deserto é uma bênção na vida do crente. O deserto tira narizinho empinado de crente, tira a soberba, tira o orgulho. No deserto até o crente emagrece, não precisa nem fazer academia, ele emagrece, porque ele jejuma forçado, que Jesus regra. No deserto até o alimento é regrado. No deserto até qualquer roupa dá em você. No deserto você vive até de cesta básica dos outros. Vocês estão rindo, mas é verdade. No deserto é uma bênção na vida do crente. Some tudo. Aqui tem aqui é a terra da bifana, né? Some as bifanas. Some as picanhas. O deserto é uma maravilha na vida do crente. Ei, mas termina, olha para cá e dá um glória a Deus. Deserto não mata crente. Porque no deserto, o Senhor Deus está conosco. Quem pode dar um amém gostoso? E eu agradeço a oportunidade aqui em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu
sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Aleluia. Te adoramos, Deus. Aleluia. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Te adoramos, Deus. Aleluia. Aleluia. Nesta tarde, Senhor, incendia os nossos corações. Aleluia. Aleluia. Tu mereces todo o louvor, toda a adoração. Aleluia. Aleluia. Te damos honra, te damos glória. Nós te damos, Deus. Teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias nesta tarde no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5.
Ok. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler os primeiros 11 versículos. Amém. Palavra do Senhor. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, apresentou-a aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retiveste parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e em grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe: Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os mancebos, acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Queridos irmãos, olhando para este texto, olhando para a palavra de Deus, percebemos que na igreja primitiva, a igreja que experimentou, na verdade, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, as multidões a se converterem dos seus pecados e serem batizados para seguirem ao Senhor Jesus Cristo, apesar de todo esse mover do Espírito Santo no meio da igreja, os crentes, nós olhamos e vemos este exemplo, não ficaram imunes às tentações do diabo. Amém? Os crentes não ficaram, na verdade, imunes, na verdade, às tentações, às provações, mas principalmente, na verdade, o diabo tentou desde os apóstolos a qualquer crente. Amém? Irmãos, é verdade que o diabo ele foi derrotado na cruz. Jesus Cristo ele derrotou na cruz do Calvário, na verdade, ao morrer pelos nossos pecados e ao ressuscitar ao terceiro dia. Mas a verdade é que o diabo continua a tentar os crentes ainda hoje. Ainda hoje ele está fazendo uma obra, na verdade, procurando buscar a quem possa tragar. E, irmãos, é verdade que a derrota do diabo, a derrota de Lúcifer, a derrota de Satanás já está traçada, mas só terá a sua conclusão. E é verdade, não falta muito, porque está para breve, estamos vivendo os últimos dias, mas a conclusão, na verdade, será exatamente quando Jesus vier para julgar o mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, perguntamos-nos nós, o que é que leva um crente, o que é que leva um filho de Deus, na verdade, a fazer intencionalmente aquilo que ele sabe que está errado, aquilo que ele sabe, na verdade, que vai contra os princípios bíblicos da palavra do Senhor. Amém? Então, nesta tarde, eu queria pensar um bocadinho sobre isso. O que é que leva um crente, na verdade,
a ceder à tentação? O que é que leva um crente, na verdade, a fazer intencionalmente aquilo que ele sabe que Deus não se agrada, na verdade, que aquilo que ele sabe, na verdade, que está errado, que é pecado? Irmãos, nesta tarde eu queria falar sobre a consciência do homem e a palavra de Deus. Amém? E o que é errado. Deus dá-nos a livre capacidade de escolha. Amém? Mateus 7 está registado uma expressão de Jesus, uma afirmação de Jesus, que todos nós conhecemos. Mateus 7:11 diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Então, aqui a questão é esta. Esta afirmação diz que nós sabemos fazer coisas boas. Amém? Se nós sabemos fazer coisas boas, também sabemos fazer coisas, diga comigo, fazer coisas más. E a nossa natureza, Jesus diz que a nossa natureza é suscetível a fazer mais coisas más do que boas. Principalmente aquele que ainda não tem Jesus no centro da sua vida. Amém? Quem não tem Jesus no centro da sua vida está suscetível, na verdade, a fazer mais coisas más do que boas. Amém? Irmãos, Romanos 2,15 diz assim. É interessante ver o que é que está escrito, que o apóstolo Paulo ele escreveu. Diz que os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-nos, quer defendendo-nos. Então Deus pôs em nós uma consciência. Amém? Para escolher bem ou para escolher errado. Amém? Diz-me o apóstolo São Pedro que aqueles que têm conhecimento da palavra do Senhor, sobre esses há maior juízo. Amém? Diz que o juízo vem primeiramente sobre aqueles que já têm consciência da palavra do Senhor. Mas eu quero nesta tarde estar aqui diante de vós, não para vos trazer condenação, mas pelo contrário, quero que nós possamos despertar e viver uma vida avivada. Amém? Porque Deus tem vida e vida com abundância. Muitas vezes o crente, na verdade, é verdade que as lutas, as provas não vão deixar de nos assistir. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Há lutas, há provações, há tentações. E Tiago diz, tendo gozo quando fores tentado, né? Mas é porque caiu? Não. Amém? É porque soube resistir à tentação. Amém? Há tentações que vêm contra a nossa consciência, porque nós sabemos aquilo que agrada a Deus. Ananias e Safira sabiam aquilo que agradava a Deus, mas eles, na verdade, eles se consertaram entre eles, diz que procurando mentir para ficarem bonitos. Irmãos, para ficar, na verdade, ali num pedestal na igreja com benfeitores. E daí nós aqui em Portugal não aplicarmos a lista dos dizimistas ali na porta, nem em lugar nenhum, amém? Porque o que dá com a mão direita não saiba à esquerda, amém? Mas cada um de nós deve ser fiel. O pastor não sabe, o contabilista, o tesoureiro não sente individualmente, mas sente se o mês está mais para baixo, ou falta de fidelidade, amém? Não sabe quem foi, nem desconfia, amém? Mas Deus sabe, amém? E o Senhor diz que, amém, que aquele que ganha almas é sábio.
Amém? Então, quando nós estamos contribuindo para a obra do Senhor, estamos sendo sábios. Amém? E Deus nunca vai ficar a dever nada absolutamente a ninguém, porque até um copo de água que nós dermos com um coração simples, um destes pequeninos, não ficará sem recompensa. Louvado seja o nome no Senhor. Amém? Então diz, vocês sendo maus, sabem fazer coisas boas. Amém? Nós sabemos fazer coisas boas, mas também sabemos fazer coisas erradas. Cabe a cada um de nós resistir à tentação de fazer coisas erradas e fazer coisas boas. Amém? Dando um bom testemunho que agrada a Deus. Isaías capítulo 5, verso 20. E é verdade que, principalmente aqueles que não têm Jesus, que ainda não têm o Espírito Santo, a sua mente é completamente turva em relação, ainda tem uma consciência, mas eles conseguem, de alguma forma, fitar a sua consciência muitas vezes, né? E Isaías diz no capítulo 5, verso 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazendo na escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, a consciência é influenciada, persuadida pelo desejo, muitas vezes, de coisas mundanas, luxúria, tentação, orgulho, né? Então, o que é que leva muitas vezes um crente, o que é que leva muitas vezes uma pessoa que conhece a palavra de Deus a fazer deliberadamente aquilo que sabe que está errado, que o Senhor condena? Irmãos, o que é que nos leva a ir contra, na verdade, a nossa própria consciência? Porque eu acredito que quando um crente faz alguma coisa que, na verdade, que é contrária à palavra de Deus, acende-se uma campainha, há aqui como que um alarme a tocar, olha o que é que estás a fazer, né? Sabe, o problema está quando nós muitas vezes queremos silenciar esse despertar, esse aviso da nossa consciência, e às vezes é mais veemente porque é o próprio Espírito Santo que está a nos despertar para nos evitar cairmos. Irmãos, o mundo não admira, é verdade, se nós olhamos, o mundo está no maligno, né? E nós vemos coisas horríveis, como temos ouvido, na verdade, ainda há um ano atrás, uma mãe deitou um filho, uma filhinha recém-nascida num contentor do lixo. Foi um sem-abrigo que ouviu um choro no contentor do lixo, né? Irmãos, e ainda agora estamos vendo também aquela mãe que andou metida irmãos, com tráfico de droga, bruxaria, na verdade, e praticamente a sua filha foi, era um correio de droga, de um lado para o outro, irmãos, e a determinada altura a filha estava tão maltratada porque aquela senhora maltratou, aquela vidente, aquela, sei lá, feiticeira, e recebe a filha quase a morrer em casa e vai embora para um karaoke. Irmãos, como é que fica? Jéssica, como é que fica? Como é que fica? Né? É outra Jéssica. Infelizmente já partiu e das criancinhas é o reino dos céus, porque acabou por morrer aquela criança. Né? Irmãos, o que é que leva a esta dureza de coração? O que é que leva aquele Putin chegar lá a Mariupol e sabe que até tinham colocado no telhado que estavam lá crianças e mulheres e naquele teatro, e manda arrasar com aquele teatro com centenas de pessoas lá dentro, crianças e mulheres. Irmãos, na verdade, irmãos, a consciência do homem, na verdade, quando põe Deus de parte, quando abandona Deus, quando, na verdade, irmãos, o diabo, na verdade, ele trabalha, ele veio para matar, roubar e destruir, irmãos, e entendemos que são pessoas que endureceram o seu coração contra a palavra, contra os princípios de Deus. Irmãos, são mentes que muitas vezes ficam cauterizadas, não admira no mundo. Mal vai quando o crente fica com a sua mente cauterizada, endurecido. Paulo chamou essa atenção. Diz que havia momentos lá em 1 Timóteo 4:2 em que homens falariam mentiras, tentando
procurando cauterizar as suas próprias consciências. Irmãos, há pessoas com consciência completamente cauterizada, mas o Senhor, sabe uma coisa? Ele quer fazer uma obra. É verdade que nós à nossa volta vemos tanta gente endurecida, mas a igreja tem aqui com uma missão de orar para que esses corações sejam quebrados. Lá em o profeta diz que ainda que os vossos corações sejam de pedra, Deus tornará a dar um coração de carne para amar. Irmãos, temos que orar, irmãos. O mundo está endurecido para com Deus. O mundo está perdendo a consciência do bem e do mal, do certo e do errado. O mundo que, na verdade, está caminhando desenfreadamente, na verdade, para o fim. E esta semana estava ouvindo, e vocês também devem ter ouvido, aquela notícia que me chamou a atenção, né? 90 segundos para a meia-noite. Aquele chamado o relógio do Apocalipse, né? Irmãos, 90 segundos para a meia-noite, 90 segundos para o fim. Irmãos, se eles lá fora, eles têm consciência que estamos caminhando para o final. A igreja do Senhor tem que despertar e fazer alguma coisa. Trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém pode trabalhar. Se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Ananias e Safira estavam na igreja, mas endureceram o seu coração para o Espírito Santo. Endureceram, eu acredito que eles foram tocados, que o Espírito Santo do Senhor falou, a sua consciência falou, mas eles persistiram no erro, eles persistiram no engano. Irmãos, o Senhor está a chamar a igreja. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Precisamos viver vidas consagradas, vidas santas. Amém? Se hoje ouvir a voz do Senhor, se hoje ouvir o Senhor com a sua consciência, porque o Senhor fala o nosso coração, não endureça, não diga não, mas diga: Senhor, ajuda-me a fazer aquilo que eu não consigo. Senhor, dá-me força, Senhor, dá-me sabedoria. Eu quero agradar o teu nome, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Amém. O Senhor está chamando a igreja para se preparar. Hebreus 3:7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação, no deserto. Hebreus 10:22 ainda diz: cheguemos com coração, com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ainda em Romanos 12:1-2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que, irmãos? Porque o Senhor tem coisas boas para nós, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia. Paulo ainda podia declarar, está escrito em Atos 24:16, por isso procure sempre ter uma consciência sem ofensa, uma consciência limpa, tanto para com Deus, tanto para com os homens. Irmãos, este que deve ser o nosso princípio, viver com uma consciência limpa, uma boa consciência, irmãos. Amém? Deus nos chama para andarmos com boa consciência. Irmãos, que nós possamos andar na rua. Amém? Irmãos, e sem que nos acobardarmos, nem baixarmos a cara, porque vemos alguém que tem alguma situação conosco. Irmãos, nós temos que marcar a diferença nesta cidade. Claro, quem que engana a Deus? Amém? Ninguém pode enganar a Deus. Se nós nos descermos às profundezas, Ele nos vê. Se nós subimos à aula, na verdade, Ele nos vê. Se não há como enganar a Deus, estamos enganando a nós próprios. Precisamos ter uma consciência, na verdade, limpa. E Ele quer que cada um de nós possa mostrar, na verdade, aleluia, a Ele, mas também aos homens, porque a nossa cidade precisa de um bom testemunho. Amém? A nossa cidade precisa de um bom testemunho. Aleluia. Sabe, Jesus, Ele sofreu todas as tentações possíveis e imagináveis, que em tudo Ele foi tentado.
Amém? Em tudo ele foi tentado. A mesma provação que tu estás passando, a mesma tentação que tu estás passando neste momento, ou que já passaste no passado e cedeste à tentação, Jesus passou também. Mas ele diz uma coisa, amém? Ele pode nos ajudar nesse momento, se nós pedirmos ajuda, porque ele conhece o que é a tentação e ele nos dará o escape, ele nos dará a força para que nós possamos resistir. Jesus sofreu as piores tentações, mas ele ficou, amém, ele ficou em pé, ele não caiu, ele não cedeu, irmãos, e nós queremos seguir em frente, amém, queremos seguir em frente. Ananias e Safira fizeram uma coisa boa, deram uma oferta generosa para a obra de Deus, mas a intenção do seu coração estava errada. Ananias e Safira tinham, na verdade, o direito de decidir, na verdade, o que é que eles iriam fazer com aquela importância. Não eram obrigados a dar nada, absolutamente nada, na verdade, para a obra missionária, irmãos, mas eles quiseram se mostrar. E aqui mostra-nos o pecado da hipocrisia, é mostrar uma coisa que não é genuína. Amém? Há uma coisa que não é sincera. Pedro disse, verso 3, disse então Pedro, Ananias, porque encheu o diabo, porque encheu Satanás o teu coração. Oh, irmãos, não demos lugar ao diabo. Amém? Não demos lugar ao diabo, mas possamos resistir ao diabo, porque ele fugirá de vós. Como é que nós podemos resistir ao diabo? É chegando-nos a Deus. Irmãos, sabemos o fim trágico destes dois, de Ananias e de Safira. Sabemos o que é que aconteceu, porque eles simplesmente, na verdade, foram contra a palavra, contra a sua própria consciência, contra o Espírito Santo que estava, na verdade, alertando as suas vidas e cederam à tentação. Irmãos, alguém diz, mas porquê que aconteceu isso? Não estamos na era da graça. É verdade, irmãos, estamos na era da graça. Mas a Bíblia ainda continua a ser muito clara. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões não avança na sua vida. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Irmãos, todos nós encontramos tentações, encontramos desafios, na verdade, espirituais, irmãos, e é verdade. Ontem estávamos vendo alguns inquéritos ali em Évora sobre a juventude. E eu tenho aqui um pequeno inquérito também de uma associação chamada Barna, que fez um inquérito porque é que os cristãos cedem às tentações, né? Porque é que os cristãos cedem às tentações, né? E que tipo de tentações é que eles cedem mais, né? Então, em 10º lugar, o materialismo, em 9º, o orgulho, em 8º, egocentrismo, tem a ver com o orgulho. Em 7º, são um bocado dados à preguiça, a cirarem, né, a amargura. 4, sensualidade, e cada vez mais, nós falamos na quinta-feira sobre isso. Em 3º lugar, a inveja, quer ter, o outro tem, também tem que ter, por aí fora, né? Em 2º lugar, a gula, que muitas vezes, e em 1º lugar está classificado a mentira. E sabe, às vezes há crente que mente com muita facilidade, esquecendo que o pai da mentira é o diabo, e nós não queremos nada com essa criatura, nós não queremos ser seus filhos, amém? Nós queremos agradar o Senhor, porque Ele é o Senhor, é o caminho, Ele é a verdade. Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro, amém? Nesse mesmo inquérito, eles perguntaram, né, quais as razões, porque é que acha que você cedeu à tentação? Porque é que você acha que foi contra a sua consciência, uma consciência cristã, uma consciência da palavra de Deus? Então eles dizem que em 2º lugar, eles estavam cansados, muitas vezes, sentiam-se muito cansados, uma vida muito agitada, e estavam mais suscetíveis, na verdade, a ceder, porque não resistiram fisicamente. Bom, a questão não é resistir fisicamente, há coisas que são feitas no físico, mas a primeira razão, e essa todos nós conhecemos, todos eles reconheçam que foram muito negligentes no seu tempo com Deus. E se a nossa vida espiritual estiver, na verdade, frouxa,
também o nosso físico ficará mais suscetível a cair ou ceder às tentações. Amém? Porque uma coisa está ligada com a outra. Amém? Já dizia, foi o meu espírito. Sim, há coisas que nós pecamos. Jesus falou, na verdade, sobre, por exemplo, o adultério. Ele falou, aquele que cobiçar, é no espírito. Já é um pecado no espírito, a cobiça, já é um pecado na alma, né? Não é só físico, mas começa também no interior. Uma coisa está ligada com a outra, mas que o Senhor, irmãos, nos chama a atenção. Irmãos, Jesus chamou-nos a atenção. Marcos 14, 38, vigiai. Vigiem, meus irmãos, vigia a igreja, orai. Amém? Possamos ter mais tempo com Deus, um tempo mais consagrado com o Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade, por um lado, nós queremos agradar a Deus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, há uma luta, há uma guerra espiritual, há um conflito que começa muitas vezes no nosso interior. O diabo sabe que, na verdade, nós muitas vezes estamos cansados, muitas vezes a nossa vida de comunhão com o Senhor está um bocadinho frouxa, oramos ocasionalmente, lemos a Bíblia ocasionalmente, irmãos, e vamos enfraquecendo, porque não cuidamos do nosso espírito, porque não cuidamos da nossa alma e cedemos, na verdade, e o Senhor quer que a sua igreja viva, uma igreja, seja uma igreja santa. O Senhor quer que a sua igreja seja, na verdade, uma luz para esta cidade. Irmãos, que a nossa comunhão com Ele possa ser reforçada. É muito fácil, né? Muitas vezes porque queremos agradar a todos, às vezes não queremos que ninguém ficar mal com ninguém, acabamos muitas vezes por acompanhar. Às vezes não é na ação, às vezes é no pensamento. Não somos capazes de dizer, não, ok, a vida é tua, mas eu não concordo com isso, vai contra os meus princípios. Muitas vezes, na nossa palavra, na verdade, estamos concordando. Aliás, há um fenómeno que acontece aí que é a novela. A novela leva a mente. O que é que ela leva? Muitas vezes, há muito tempo que não vejo, mas todas as novelas têm esta história, mais ou menos sempre assim, né? Está ali uma senhora, coitadinha, que é muito sofrida, porque tem um marido ou um companheiro que é, pronto, que não a liga, e assim apareceu um novo amor, uma pessoa muito cuidadosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, e a gente interiormente começa a torcer, né, por um desvio, contrário à palavra do Senhor. Ou seja, por um adultério. Ah, não, ela tem que ser feliz. Coitada, aquela é a pessoa certa. E já estamos ali, irmãos, cuidado, porque essa influência e outras mais influências levam-nos, na verdade, um pouco a desviar o nosso coração. Amém? Não, a pessoa tem direito a ser feliz, o outro é mau. Esquecemos aqui um pormenor. Como cristãos, nós conhecemos um Deus que restaura casamentos, relacionamentos, irmãos. Amém? Ainda hoje, amém, Deus tem poder para transformar vidas. O caminho mais fácil é sair fora. O caminho mais fácil é arranjar um segundo relacionamento. Essa é uma coisa, na verdade, que o mundo está nos impingindo, mas nós temos que lutar pela família, nós temos que lutar pela palavra de Deus e não podemos resistir, não podemos ceder à tentação, mas temos que resistir. Resistir. A tentação vem, nós nos agarramos ao Senhor. Irmãos, Ananias e Safira, de alguma forma, estavam fazendo alguma coisa que parecia bonito, parecia generoso, e foi uma grande oferta, sem dúvida. Ninguém diz que não. Mas, irmãos, Deus não se compra por ofertas. Deus dá-nos princípios. Amém? Possivelmente, e a Bíblia foi muito clara, aquela mulher viúva, que deu aquela pequena moeda, ninguém reparou nela, mas o Senhor reparou. Porque foi com sinceridade. Não foi para ninguém ver. Não foi como os demais, que davam, na verdade, para ser tocada trombeta. Não. Ela deu, e até deu mais do que todos, porque deu
tudo, deu do coração, deu para o Senhor, foi sincera. Deus vê os corações e Deus recompensa a nossa fidelidade. Amém. Aleluia. Sabe, depois deste episódio, foi dramático, diz no versículo 11 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, diz que houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Sabe, houve um grande temor. Sabe, quando a igreja teme ao Senhor, amém? Quando a igreja deixa o pecado, a igreja não pode viver no pecado. Estou a falar do crente, né? Porque dentro da casa pode haver moedas perdidas, sabe? Jesus contou lá a parábola da dracma perdida. Estava na casa, mas estava perdida, né? Mas o Senhor quer achar e quer pôr no lugar certo. O Senhor está procurando que cada um de nós possa ser colocado no lugar certo. E o lugar certo é o lugar da vitória. O lugar da vitória é no lugar da santidade. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, não vamos por caminhos fáceis. O caminho das facilidades. Na verdade, Deus pode facilitar o nosso caminho, quando é Deus que facilita. Amém, graças a Deus. Mas não entre por um atalho. Ananias e Safira queriam procurar um atalho. Não entremos por atalhos. Diz que houve grande temor. Houve santificação. E no versículo 12 diz que porque a igreja estava entrando neste temor e consagrando a sua vida em santidade ao Senhor. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Há um testemunho para os de fora. Podem não se juntar logo à igreja, mas ganhamos a estima, o respeito, quando vivemos em santidade. Uma vida que, na verdade, possa mostrar a diferença entre o que serve a Deus e não serve. Amém? E diz mais: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A multidão, amém? Não um punhado, mas o grupo começou a crescer e tornou-se uma multidão. Queridos irmãos, o que é que torna uma igreja atraente? O que é que atrai as pessoas a Cristo? Serão as bonitas e asseadas salas de culto? Sim, agradecemos a Deus por isso. Amém? Mas será porque nas salas de culto, amém, nas casas de oração, há um povo santo? Um povo que se ama? Um povo que se interajuda, um povo que leva as cargas uns dos outros, um povo que está para ajudar e não para discriminar, um povo que está para juntar e não para separar. Quando há unidade, quando há união, quando há comunhão, o Espírito Santo opera. Deus opera. Amém? O povo lá fora vê, porque lá fora as pessoas dizem, olha, é crente, mas não se fala um com o outro. Irmãos, o povo vê, o povo está a olhar, o povo está a observar, o povo está vendo o nosso testemunho, irmãos. Precisamos vencer, precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer, viver uma santa comunhão, sabe? A grande diferença que é o amor. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia. Eu creio que neste ano 2023 Deus quer fazer alguma coisa grande no nosso meio. Deus quer consertar os nossos corações. A nossa consciência não pode ir contra Deus.
A nossa consciência não pode ir contra a palavra do Senhor. Nós não podemos ceder, nós não podemos abrir mão dos valores espirituais, porque os valores espirituais trarão à nossa vida bênçãos de toda a espécie. Amém? Ainda materiais também. Se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Põe Deus, põe a sua justiça, põe a sua palavra em primeiro lugar na tua vida. Não vais contra a palavra do Senhor. Não vais contra a voz do Espírito Santo. Se hoje ouvires a sua voz, não digas não. Mas diz, Senhor, ajuda-me a fazer de acordo com o teu querer e a tua vontade. Concluo com estas palavras. Aleluia. O Senhor disse... Josué disse ao povo, lá em Josué 3:5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, o Senhor nos ama. Deus nos chama a um compromisso. Irmãos, vamos vencer. Nós vamos vencer a tentação. Cheguem-se a Deus. Revejam o vosso tempo com Deus. Não vamos fazer alguma coisa que seja superficial. Não vamos ter aquele tempo só por ter, porque temos que fazer, porque temos que ler por ler, porque temos que fazer uma oração e às vezes aquela oração torna-se uma coisa rotineira, muitas vezes sem sentido. Irmãos, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis se buscares de todo o vosso coração. E amanhã, este ano, Deus fará maravilhas no meio de nós.